Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom, na tela da Boas Novas, está misturado o negócio aqui. Vão ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Fique ligado que a gente vai falar hoje com você que está orando para Deus, que está esperando no Senhor um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um casamento, está encalhado, em outras palavras. A gente vai falar um pouco sobre o solteiro cristão. A igreja está cheia de jovens, a juventude está lotando, bombando na igreja. Muitos ainda estão descobrindo, está gostando de uma menina, está querendo começar a namorar. Como é que devemos lidar com os solteiros cristãos? Que tipo de ensinamento? Que é muito interessante, nós falamos muito sobre a pureza. Porém, a pureza, quando a gente fala um termo de namoro, se manter puro, não fazer sexo antes do casamento, é uma coisa às vezes até difícil de passar, porque o melhor ensinamento que existe é pelo exemplo. E como é que você é um exemplo de pureza? Porque ninguém consegue ver isso em você. Às vezes é só da boca para fora. Será que é difícil? Hoje temos poucos exemplos para jovens. Essa questão de perder a pureza antes do casamento é uma coisa generalizada. Isso tem atingido as igrejas. Vamos falar um pouco sobre solteiro, crente dentro da igreja. Para falar um pouco sobre isso, recebo ela que é missionária da Assembleia de Deus em Paciência e palestrante para novas esposas de pastores. Estou falando de Rosenilda Gonçalves. Querida, bem-vinda ao Antenados na Geral. Obrigada, a paz do Senhor. E vamos glorificar a Deus com esse tema tão abençoado, né? Tem muito solteiro. A gente fala solteiro porque é politicamente correto. Tem muito encalhado nas igrejas. Tem muito, não tem? Muitos, Eita, muitos. Jesus. A gente vai falar sobre isso aqui. Deus vai dar essa unção do casamento hoje do Antenados. Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional de Mato Alto, vice-presidente do Departamento de Evangelização e Missões da União de Igrejas Evangélicas Congregacionais no Brasil. Pastor Antônio Carlos Ramos, pastor, bem-vindo. Obrigado, André. Desafio, viu, participar desse programa e falar sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância para nós, para o reino de Deus, para a igreja, para os solteiros, né? E eu espero que Deus nos use aqui, que seja uma bênção. O senhor cresceu na igreja? Foi solteiro muito tempo na igreja? Fui solteiro pouco tempo. Pouco tempo? Aí, ó. Crente esperto, fica pouco tempo. Chega, já acha... Cresci na igreja. Desse jeito aí. Amém. Eu também recebo ele, que é um grande amigo meu e também é teólogo, conferencista e pastor do ministério Eu Não Estou Só. Está viajando o Brasil inteiro, até falando sobre essa temática. Felipe Heinrich, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. É uma alegria muito grande estar aqui e hoje eu quero dizer profeticamente a minha alegria em estar do lado de cá, agora como casado. É verdade. Porque durante anos e anos de Antenados eu era solteiro. E ainda no mistério, eu não estou só, era só o Felipe, sozinho. Tá só sim, não Foram tô com Deus, tá só. muitos anos como pastor solteiro e hoje... Muda o ensinamento, a abordagem? Muda. Muda. Hoje eu posso dizer que muda. Eu do lado, quando eu era solteiro, eu dizia não! Hoje eu digo muda. Tá vendo? Muda mesmo, crente. Casamento é bom demais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Você pode participar conosco. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Mande sua pergunta, compartilhe. Vamos colocar na sua tela o contato para interagir hoje com o Antenados na Geral. Mande sua pergunta ou ligue para cá para deixar aí o seu comentário durante o programa. Deixa eu iniciar. A gente fala sobre isso, vem um monte de pergunta aqui. Eu já vou direto por assunto, porque quando a gente fala disso na igreja, e às vezes você debate, fala, vem aqui, e eu acho interessante, a igreja tem um papel muito bacana em promover, eu acho que é papel da igreja, às vezes tem muito jovem, está solteiro, fazer programações e tudo para que as pessoas se conheçam melhor. Eu acho legal esse papel que a igreja faz. Porém, às vezes, demora e você não vê muito resultado. Eu converso muito com solteiro, às vezes pedem conselhos, e uma das coisas que eu mais escuto, e vocês com certeza devem ter escutado muito, é você chega com um jovem, numa igreja que é lotado de jovem, assim, só tem 60%, 70% é jovem. Chega, vem aqui, não casou, tá aí parado, ouvi umas conversinhas aí fora, rapaz, porque não namora, não acho ninguém. Não, pastor, não tem mulher aqui não, tá ruim, tem pouca mulher. A desculpa é igual para os dois lados. E não tem mulher na igreja não. Eu falo, e não tem homem na igreja. E às vezes quer até achar fora. Tem mulher e homem na igreja, gente. Eu posso começar para Rosenildo, depois eu quero ouvir. Assim, eu vou numa igreja, 70% é sempre jovens. Tem um monte de moças bonitas, um monte de rapazes bonitos. Aí a desculpa é, não tem. Por que não tem homem e mulher nessa igreja, gente? 70% da igreja evangélica hoje é jovem, solteiro, quase não tem mulher na igreja. Pelo amor de Deus. Bem verdade é que o público maior são as mulheres, né? Não, se o cara falar que não tem mulher, então no mundo acho que é três mulheres para um homem. Na realidade, pelo amor de Deus. A gente dá uma olhada assim nas igrejas e vai observar que o público maior sempre são as mulheres e os homens são minoria, né? Então tá faltando homem. Tá faltando. Olha aí, ó, a Rosinha tá corroborando. Tá faltando
Porque também nós somos assim, nós somos levados a nos aproximar de uma pessoa pelos olhos. Um homem, pelo menos, é assim. A gente olha, bateu, bonita, vai. Mas necessariamente a melhor mulher para quem está nos assistindo, que está solteiro, não é talvez a que mais chama atenção diante dos olhos dele. Embora seja relevante. A minha mulher é linda, eu olhei para ela e falei, é com ela que eu vou casar. Mas assim, não necessariamente é assim, ou tem que de primeira ter assim, ela tem que ser linda, senão não vai. Não, eu acho que isso é um dos detalhes, não é? É uma falácia. Eu acho que é um dos detalhes. Eu tenho um amigo, por exemplo, pastor, amigão mesmo, é cego, casou com uma irmã, esposa dele, é uma senhora muito bonita, com todo respeito a ela e a ele me conhece, sabe do que eu estou falando, tem uma bela família, não é? Então ele não foi pelos olhos, ele foi com certeza pelo carinho, pelo afeto, pela forma como Deus os aproximou, e só ele sabe contar essa história. Eu não vou saber dizer o que o aproximou dela e como eles se tornaram um casal, uma família construída por Deus. Agora, os olhos enganam, assim como o coração, os olhos enganam. A minha preocupação é que as pessoas que se deixam levar muito pelos olhos, elas desvalorizam outros valores que são essenciais e muito mais importantes do que aqueles que a gente pode ver. E aí, dentro de um casamento... dentro de um casamento. Exatamente. Dentro de um casamento cristão, a gente precisa valorizar outras coisas e não só aquilo que se enxerga. Porque o que você enxerga no namoro não é o que você vai ver depois de casado, não é? Eu acho que a gente tem que ter... Como é que ensina isso para um jovem? Vem aqui, olha, essa beleza que você tanto quer, isso não é tudo. O cara olha agora, sim, pastor, é tudo. Então... não é fácil você incutir isso na cabeça de um jovem. Tá com uma mania agora de tirar foto sem maquiagem, né? Tá revelando muita coisa que estava oculta. Tá revelando... É o desafio do no make, né? No make. Mostra a Eu verdade. acho muito engraçado porque, assim, essa é a pergunta recorde de todas as igrejas. Pastor, não tem... homem aqui, pastor, não tem menina nessa igreja, eu vou para outra igreja procurar. Todas as igrejas dizem exatamente a mesma coisa. E depois dessa, a segunda pergunta que mais fazem é: qual é o tempo certo ou como escolher a pessoa amada? Eu digo que eu começo com a Bíblia. O primeiro indicativo que a Bíblia me dá é de Números 36:6. Escolhei entre todos quem lhe for melhor aos olhos. A primeira recomendação, você tem que gostar. Você tem que gostar, não precisa ser uma modelo, mas tem que gostar, porque senão você casa, acorda no dia seguinte, oh meu Deus, que coisa horrível, prepara e leva. Não é assim, você tem que gostar. A parte B desse versículo é desde que não seja fora da família da fé. Eita. Então, primeira coisa, você tem que gostar. Segunda coisa, tem que servir, tem que adorar o mesmo Deus que você. Não adianta a desculpa de que vou procurar no mundo, fulano é simpatizante, fulano é legal, fulano faz boas ações. Não existe o ministério. Ele vira evangelista rapidinho. Tem uma concepção errada, né? Que não, eu vou ganhar, depois eu vou ganhar ele para Jesus. Nunca evangelizou na vida. Quando vê uma menina bonita, se tornou o melhor evangelista da igreja. Não existe o namoro missionário. Não existe. Não existe. Se alguém levantar a bandeira e dizer, não, eu estou trazendo para Jesus através do beijo, eu levo lá pro lixão, onde eu tenho trabalho. Traz todo mundo através do beijo aí. Não é isso. E a terceira coisa, digo agora eu, não o Senhor. Preste atenção como essa pessoa é, como ela é em casa, como ela é na igreja, porque isso vai sustentar o seu casamento, porque beleza vai passar. A segunda parte, ela vai ser fundamental para fazer com que você conviva, que é a sua aliança com Deus. Mas os detalhes dessa aliança são fundamentais para fazer com que você tenha paz e harmonia no lar. Porque o fato da pessoa ser de Deus não significa que é de Deus para você. Você tem que ter muitas outras coisas em comum com essa pessoa. Deixa eu levantar uma pergunta até antes disso, pastor, falar, que eu acho muito importante me ver agora, talvez pelo status que eu vivo agora na minha vida como pai. E aquilo que ele está falando, você está solteiro, você tem isso aqui. Não. Você casa, opa, é um pouco diferente do que eu pensava. E tinha um monte de coisa que eu pensava quando eu era casado, e agora que eu estou com filho, opa, meu Deus, muda tudo. E eu quero, às vezes, tentar entender de vocês, qual é a responsabilidade e o grau e o nível de influência que um pai, porque temos agora muitos pais nos assistindo aqui no Atenas na Geral, tem na hora da escolha do filho. O filho está solteiro. De alguma maneira, porque a gente ouve às vezes falar, o filho vai escolher talvez uma moça muito parecida com a mãe, não sei, não necessariamente. A gente vive hoje às vezes crise em casamentos e tudo, mas
Como é que vocês entendem o papel do pai e da mãe nessa fase de um jovem, de um adulto, tá cristão, solteiro, tá atrás de alguém, tá procurando? Qual a influência que um pai e vou falar como pai de 2 moças, né? Já teve muita dor de cabeça? Não tive, graças a Deus. Minhas filhas são uma bênção. Vou falar de carteirinha, né? De alguém que tem vivido esse momento agora. As minhas filhas, elas têm uma 22 e a outra 19. E eu tenho orado por elas desde quando elas tinham 2 e 3 anos de idade, pedindo: Deus, dá um namorado que seja colocado pelo Senhor para elas. Eu não pedia mais do que um, pedia um para cada uma, né? Dá para elas, já tá de bom tamanho. Dá para elas um futuro, né, que seja debaixo da bênção do Senhor. E eu entrava por vezes no quarto das minhas filhas enquanto elas estavam dormindo, né? E eu estava saindo para o trabalho, eu punha a minha mão na cabeça delas e eu as abençoava e falava: Senhor, prepara um futuro glorioso para as minhas filhas. Eu nunca pedi um namorado rico. Eu nunca pedi que Deus desse a elas um namorado influente, um cara famoso, um cara bonitão. Eu sempre pedi: Senhor, dá a elas um homem de Deus. Porque sendo um homem de Deus, as outras coisas o Senhor vai completar, e com certeza eu não quero que minhas filhas namorem um cara feio, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que os princípios de Deus são mais valiosos, e eu volto a dizer aquela mesma coisa. Por exemplo, um casal assim que a gente olha para a Bíblia e vê um exemplo de romance tão bonito, né? Isaac e Rebeca. Aí você fala assim: como é que foi a escolha? Foi Deus que escolheu, né? Ele nem viu. Quando ela chegou, já veio preparada e trazida por Deus até o encontro dele. Então, Adão e Eva, né? Estava dormindo o cara, né? Quando ele acordou, tinha lá uma louraça do lado dele, que eu imagino, né? Tinha lá do lado de Adão, Eva, lhe aguardando ele acordar para que ele a recebesse. Ele nem pôde dar a Deus algumas opiniões. Deus, eu queria que o senhor fizesse um pouco mais morena, porque eu não gosto muito de louro. Eu queria que o senhor fizesse um pouco mais magra, eu queria que o senhor fizesse ela um pouco... Não, ele não tinha nem parâmetro também, né? Vamos falar a verdade. Ele estava dormindo. Não, mas Deus deu uma só. Ele verdade. Eu acho que são princípios de Deus. Deus deu uma só, ele não deu 2, para que ele não pudesse, não tivesse... Deus escolheu para ele. Olha, o Carlos de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Carlos? Eita! Ô, André. Tudo bom, querido? Como é que vai? Tudo bem. Eu vou pedir só para você abaixar aí o retorno da televisão, o volume, senão fica apitando aqui no estúdio. Tá zerado. Pode ser, tá zerado? Então, qual é a sua pergunta, queridão? É o seguinte, em cima do tema proposto, eu gostaria de saber a opinião aí dos irmãos com relação ao solteiro exercer cargo ministerial na igreja, porque em algumas igrejas ainda há uma resistência com relação a essa situação do solteiro exercer cargo ministerial, principalmente pastorado. Queria saber a opinião dos irmãos. Eita Deus, já foi com força já o Carlos. A gente tem que ir para um intervalo agora, não? Estamos com tempo, não? Senão eu já respondo agora. Eu vou pedir, se eu pudesse ter o apóstolo Paulo respondendo aqui, ia ser ótimo também essa pergunta. Vamos para rápido break. Vamos para rápido break? Daqui a pouco a gente volta para o Antenados para ouvir solteiro com cargo ministerial. Às vezes até o pastor titular de uma igreja, né? Poxa, André é solteiro, vai casar, isso não expõe, não é bom ter uma família para passar valores de família, tem como aconselhar casais. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, não sai daí. O Antenados volta já já.